Bem-vindo, Pipocrentes, a mais um episódio. Nós hoje estamos devidamente caracterizados e vamos continuar falando de filmes de fantasia. E, claro, essa trilogia que... Há quanto tempo eu queria falar sobre essa trilogia aqui do Pipocrente? Talvez meus filmes favoritos. Nós vamos falar hoje de Senhor dos Anéis. Se você não percebeu, 0 pra você. Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Bom, Senhor dos Anéis é um caso que divide opinião, né? Por um lado tem aqueles fãs que amam e defendem com garras e dentes. Por outro, tem aquela galera que não aguenta as 3 horas de duração de cada filme, mais de 10 horas da trilogia inteira. E que acaba, assim, vendo entre uma piscada e outra, né? Mas aguenta 10 horas no Instagram. Mas mesmo assim, vale a pena insistir, porque os filmes são muito bons, tem personagens muito bem elaborados, sem falar na história e nas reflexões, que tem muito dos valores cristãos, né? Como a gente sempre tira ideias cristãs, hoje a gente não vai ser diferente. Então se liga aí com a gente, roda a vinheta que nós vamos começar mais um Pipocrente. Eu quero saber quem vai fazer isso aí. Tiago. Bom, se você já assistiu o nosso último vídeo sobre as Crônicas de Nárnia, você já está sabendo que os 2 filmes, Crônicas de Nárnia e O Senhor dos Anéis, foram escritos por autores cristãos e os 2 eram amigos, né? O C.S. Lewis e o Tolkien eram parceiros, mas mesmo sendo amigos, eles tinham visões muito diferentes sobre essa relação entre fé e arte. O C.S. Lewis acreditava muito no uso das alegorias, como a gente falou no outro vídeo, dentro da sua arte, dentro da sua profissão ali de escrever. Já o Tolkien não, o Tolkien achava que a escrita tinha que ser sobre o que ele queria escrever e não uma forma de evangelho, né? Mas mesmo assim a gente consegue perceber ali no Senhor dos Anéis muitos princípios aprendidos sobre o autor. Se você viu o filme Tolkien também, né, que conta um pouco da história do Tolkien, até sobre o que ele viveu na Primeira Guerra Mundial e como ele enfrentou aquilo ali baseado nos princípios de moral cristã. E é muito legal a gente poder aprender um pouco sobre isso também dentro do Senhor dos Anéis. E pensando nisso, né, como os filmes são muito longos e com muitos personagens complexos, a gente resolveu separar aí, de toda a trilogia, 5 lições bíblicas que a gente pode aprender com o Senhor dos Anéis. Então, fica ligado que tem muita coisa boa. Vamos embora para a primeira. Talvez você seja um daqueles que não conseguiu assistir as 3 horas de filme, mas você certamente já ouviu a expressão My Precious. E já viu aquele meme com aquela criaturinha bizarra com um pouquinho de cabelo falando My Precious, meu precioso, que é o Sméagol. É um personagem importante do filme, a gente vai começar falando dele. A gente tem lições para tirar a partir da história do Sméagol. Ele era um hobbit, que são seres bonzinhos, né, que fofinhos, são bons vivants, né, vivem a vida leve ali no condado e tal, não sei o quê, ou em outras áreas da Terra-média, e ele encontra um anel, ou melhor, um amigo dele encontra um anel enquanto eles estão pescando. Só que esse anel não é qualquer anel, é um anel, que é o anel que o Sauron construiu e tal, que dá o nome ao filme. E a partir desse anel, desse desejo pelo anel, a vida do Sméagol muda muito. Pois é, ele encontra por acaso esse anel, mas ele acaba ficando completamente refém do poder, das possibilidades que aquele anel proporciona, né? E ele fica tão vidrado que com o tempo a aparência e a voz dele vão sendo completamente modificadas e ele vira aquela aberração que a gente conhece. Vai morar dentro das cavernas. Pois é, ele se afasta de todo mundo, se afasta dos amigos, da família e ele passa a viver somente em função do anel, né? O poder e as possibilidades infinitas que aquele anel pareciam proporcionar a ele, no final das contas acabam aprisionando ele e tornando ele refém. E a lição que a gente tem para tirar disso tem muito a ver com o pecado, porque a Bíblia nos mostra que é isso que o pecado faz com a gente. Quando Adão e Eva escolheram comer do fruto, né? A gente tem essa narrativa do primeiro pecado na Bíblia. Eles escolhendo comer o fruto da árvore do bem e do mal, eles estavam querendo essa liberdade, estavam querendo esse conhecimento, esse poder, algo bom, algo libertador, que parecia libertador para eles, mas na verdade eles tornaram toda a humanidade escrava do pecado. Então, inicialmente, o pecado ele dá essa ideia de liberdade, de conquistar um poder, mas no final das contas ele acaba tornando a gente escravo. O pecado faz exatamente isso, faz exatamente o mesmo processo que fez com o Sméagol, ele faz com a gente, né? Ele vai tornando a gente aberrações desfiguradas da imagem e semelhança de Deus, que é o que a gente é. O pecado vai fazendo a gente virar uma coisinha estranha, escondida, vivendo nas trevas.
e escraviza a gente. Por mais que tenha essa aparência de possibilidade de você poder fazer tudo, a única e verdadeira liberdade existe em Jesus. E uma coisa legal da história do Sméagol é que o Frodo até pensa, pô, por que a gente não mata ele? E o Gandalf fala pra ele, cara, não cabe a nós decidir sobre a vida do outro. Ele talvez tenha algum papel a cumprir nessa história. E a gente percebe que no final o Sméagol realmente teve um papel a cumprir. E sem ele, talvez o anel não pudesse ter sido destruído. Sim, pois é. Mas é sempre bom lembrar, então, toda vez que você pensar em pecar, que você estiver sendo aí tentado, que o pecado te deixa com aquela carinha linda do Sméagol. Então lembra disso aí. E foge do pecado. Por mais que ele seja seu precioso. E é sempre bom lembrar que Jesus resolveu essa questão do pecado, né? Deus enviou Cristo para morrer no nosso lugar para que a gente pudesse ser salvo do pecado e não virarmos todos Sméagols para sempre. Então... A partir disso a gente chega na nossa segunda lição. Exatamente. Né? A partir disso a gente vai para a segunda lição, que é a vida de Cristo, né? Quando Cristo vem à Terra, ele mexeu bastante com o conceito de bom, o conceito de status que a galera ali naquele contexto em Israel tinha. Então Jesus ele mexeu um pouco com o que era valorizado dentro daquela sociedade e com quais eram os princípios morais mais valiosos para eles. É difícil a gente pensar isso hoje, que a gente vive numa cultura mais ou menos cristã, em certo sentido, né? A gente vive numa época em que o cristianismo é mais ou menos hegemônico enquanto religião, mas Jesus, na verdade, trouxe muita transformação em termos morais. Deu uma bagunçada ali muito positiva, né? E uma dessas novidades que ele trouxe, uma dessas inversões, é a inversão de valores entre vencedores e perdedores. Entre aquilo que a gente considera grandioso, né? Se a gente pensar em termos de poder, de grandes reis, de pessoas que a gente fala que venceram na vida, e aquilo que realmente Jesus considera que é ser um vencedor. E ele faz justamente esse papel de inverter as coisas, né? A gente costuma valorizar e colocar num pedestal as pessoas grandiosas, os artistas, os milionários, mas o reino de Deus não é feito por essas pessoas. O reino de Deus é feito pelos pequeninos, pelos que choram, pelos mansos. E essa revolução de Jesus também aparece em Senhor dos Anéis. Essa é a segunda lição que a gente tem. O Tolkien nos ensina que às vezes os pequeninos, literalmente pequeninos, hobbits, podem ser sim protagonistas, podem ser os principais heróis de uma história. E eles não eram só pequeninos, como também eles não eram conhecidos por serem guerreiros, não eram conhecidos por serem heróicos, eles tinham até bastante medo de água, de sair do condado, de estar... E eles são os únicos que conseguem vencer a luta contra o mal do anel, né, e carregar o anel até Mordor. Então, Tolkien nos ensina que, às vezes, os pequeninos é que têm grandes poderes, e Jesus nos ensinou isso também, que os últimos serão os primeiros. Pois é, da mesma forma, Jesus não chamou os poderosos do seu tempo para andarem com ele, né? Ele chamou as pessoas comuns que estavam ali, pescadores, e até algumas pessoas que eram mal vistas na época tiveram com Jesus. Né? Alguns até se irritavam com ele porque ele não quis se tornar um poderoso. Exatamente. É importante a gente lembrar que para Deus o nosso valor é absoluto, né? Esse valor não é relativo em relação à nossa profissão, ao nosso status, à nossa conta bancária. A gente tem valor por quem a gente é. E assim, independentemente se você é grande ou pequeno, poderoso ou não, você é valorizado por Deus e pode contribuir muito na missão dele. Nossa, quanta coisa maneira já deu pra gente tirar de Senhor dos Anéis. Mas vamos seguir, vamos logo pra terceira, que senão esse vídeo vai ficar tão longo quanto os filmes. E aí você não vai querer mais assistir. Quero ver vocês conseguirem assistir um pipoquente de 3 horas de duração. Quero ver eu aguentar ficar com esse chapéu 3 horas. Bom, mas a nossa terceira lição fala de uma coisa muito legal do filme, que é a diversidade. E é a união de pessoas completamente diferentes para um mesmo propósito. A Sociedade do Anel, que é montada para destruir o Anel, tem de tudo. Tem elfo, mago, hobbit, humano. É uma mistura. Anão, exatamente. Tem um pouco de cada espécie ali da Terra-média, né? Exatamente. E é curioso que, inclusive, algumas dessas espécies têm um histórico de rivalidade, como os elfos e os anões. Mas, em nome de um propósito maior, eles se unem, né, trabalham juntos para conseguir atingir aquilo. Isso aí te lembra alguma coisa, Felipe? Pois é. Na verdade, se for parar para pensar bem mesmo, se você for ler o livro, por exemplo, você vai ver que todas as espécies têm uma rixa uma com a outra, ninguém se dá bem. Mas a galera se une em prol de um objetivo comum e isso tem muito a ver com a nossa igreja. A gente já falou sobre diversidade aqui no Pipocrente, a gente vai botar o link aqui da nossa playlist, Todos Diferentes, Todos Iguais. Errou! Que fala sobre essa importância do corpo de Cristo ser diverso.
porque a gente precisa entender que a igreja, como corpo de Cristo, tem em cada um as suas habilidades, o seu jeito e sua localização geográfica, a sua conta bancária. E isso faz parte, né? A gente tá até aqui brincando dos boletos agora há pouco, né? Veio conta bancária na cabeça. Mas isso faz parte da diversidade do reino de Deus e isso permeia, porque todos nós temos o mesmo objetivo. Assim como eles tinham um objetivo claro de destruir o anel, de ir até Mordor e tinham essa missão, que até no meio da história tem um monte de trancos e barrancos. Conflitos ali entre eles, né? Não é uma jornada todo mundo de mãos dadas, bonitinho. Inclusive não chega todo mundo lá, mas cada um vai cumprindo o seu papel e o papel vai se desenrolando ao longo da história em prol daquele objetivo comum. E é muito, muito legal a gente pensar nisso também pra gente como igreja. Qual é o nosso papel? O que a gente tá fazendo aqui no mundo? Entender que não vai ser fácil essa caminhada junto com o diferente. Nunca é fácil. Mas a gente tem a mesma missão e a gente precisa se comportar como pessoas que sabem que tem essa missão em comum, independente das nossas diferenças. E isso vale para todas as igrejas cristãs, né? A diversidade não é só aqui dentro Sim. da Igreja Batista Barão. Isso vale para todas as igrejas cristãs. Cara, e eu acho isso lindo demais, né? É muito legal saber que cada um foi chamado por Deus de uma forma específica e vai exercer esse chamado de acordo com a sua maneira, né? Com o seu jeito, mas que estamos todos nessa grande comissão que tem o objetivo de espalhar o evangelho pelo mundo. E mais do que isso, somos todos guiados pelo mesmo Espírito, né? Aqui em Barão de Taquara, na igreja no outro lado do mundo, na China, onde quer que você esteja, sendo igreja, a gente está junto nessa caminhada. Mas essa caminhada como igreja em prol desse objetivo, que é levar o evangelho, nem sempre é fácil caminhar juntos. Quase nunca é fácil. Dentro dessa diversidade, lidar com isso. E isso nos leva à nossa quarta lição do filme, é que a jornada traz seus próprios desafios. Exatamente. E no filme a gente acompanha essa galera, né, nessa missão de destruir o anel, e cada um deles tem o seu problema, né? O Frodo tá lutando ali contra as tentações do anel. O Aragorn luta contra o seu passado, que ele não sabe muito bem e precisa entender como é que é a sua história. E entre eles também existem conflitos, e fora o conflito contra o mal, que eles estão lutando contra as forças do Sauron, que vem o tempo todo aí ameaçar eles. É engraçado, só um parênteses aqui pra falar do Frodo, né? Porque o filme Frodo é meio bobão, assim, né? Você fica, pô, esse cara toda hora quer botar o anel no dedo, que tal, mas no livro a gente vê que realmente Frodo é um cara super corajoso por ter feito o que ele fez. Eu achei interessante. É por ter carregado o anel, né? E ele, na verdade, foi o cara o mais heróico de todos, mas no filme ele parece meio bobalhão. Não sei se é o ator também. E é o tempo inteiro conflito, né? Eles mesmos enfrentando os conflitos dele, eles brigando uns contra os outros e todos eles brigando contra o Sauron. Haja disposição, né? Pra tanta luta. Mas é assim a nossa vida aqui também. E Cristo falou pra gente que a gente no mundo teria aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo porque ele venceu o mundo. E isso é o que renova nossas esperanças, né? Nós não estamos caminhando como igreja sozinhos. Nós não vamos fazer essa diversidade funcionar e fluir por nós mesmos, por nossa força. É Cristo vivendo em nós que vai nos transformar e vai nos possibilitar alcançar o objetivo final da igreja, que é amar a todos, é fazer Jesus ser sentido aqui na Terra. Sim, e a caminhada da igreja é parecidíssima com a trajetória deles no Senhor dos Anéis, porque cada um de nós vai ter suas próprias lutas da vida, lutas contra o pecado. A gente vai ter conflito uns com os outros, que é inerente à convivência de seres humanos. E todos nós, como igreja, também sabemos que enfrentamos as forças do maligno que estão o tempo inteiro aí tentando destruir a igreja. Então, a gente precisa buscar muita força em oração, no Espírito, para poder enfrentar tudo isso, mas aí a gente chega na nossa quinta lição, que é a gente sabe que a nossa vitória é certa. Diante das dificuldades da vida, essa é a certeza que tem que estar firme no nosso coração. Todo mal terá um fim. Independente do que você está passando, do quão ruim pode estar a sua situação agora, a gente sabe que Jesus já venceu o mundo e a gente não tem mais o que se preocupar ou temer. E essa batalha contra o mal diz muito sobre a história da humanidade como um todo. Até se você for pegar a Bíblia para olhar, é muito interessante essa batalha constante contra o mal. E no filme também a gente tem isso, o surgimento do mal. Se você for pegar ali o Hobbit, que é uma outra trilogia, você vê já como tem resquícios do Sauron surgindo ali. O Tolkien não quis escrever uma narrativa cristã, né? Ele queria fazer essa separação, mas é muito nítido quanto o Senhor dos Anéis faz um paralelo aí com a história de redenção da Bíblia, né? Exato. E esse mal, ele surge, ele começa a crescer e as pessoas ali se sentem acuadas e falam, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, nós precisamos lutar pelo bem.
E nós, igreja, agora trazendo pra gente, fazemos parte dessa guerrilha do bem, vamos dizer assim, aqui na Terra, nesse mundo que jaz do maligno, mas, como a Aline falou, sempre pensando e sempre lembrando que Cristo já venceu o mundo, que a vitória no final é certa. E que, assim como no final do Senhor dos Anéis, quando o anel é destruído, o poder do Sauron cai por terra e tudo volta a ser melhor do que era antes, inclusive, o condado lá, todo mundo bem, as florzinhas brotando, os elfos vão para a terra deles lá no oeste, por aí vai. Assim também vai ser a nossa vida. Um dia a gente vai chegar nesse estágio e Cristo vai restaurar todas as coisas. E a gente tem essa profecia na Bíblia, a gente tem essa certeza. E a gente não sabe exatamente como nem quando isso vai acontecer, mas a gente é privilegiado porque a gente já tem um spoiler da história da humanidade, né? A gente tem a certeza de que o mal já tem um fim, de que Jesus é vitorioso sobre todas as coisas. E isso faz a gente viver os nossos dias de forma muito mais leve, né? E a gente tem até um gostinho disso na nossa vida quando a gente recebe a Jesus. A gente já vivencia isso de certa forma, né? A gente precisa sempre se lembrar que Deus nunca perdeu o controle das coisas. Deus é soberano. E assim como o povo da Terra-média queria destruir o anel e ver voltar o seu rei, ter o retorno do rei, que é inclusive um dos filmes do Senhor dos Anéis, nós sabemos que o nosso rei Jesus vai voltar e restaurar todas as coisas. E é muito sobre isso, né? É muito legal a gente ver o quanto uma obra de arte incrível só pelo seu teor artístico pode também ensinar a gente, né? Pode também trazer coisas extremamente bíblicas. E é isso que a gente faz aqui no Pipocrente sempre. Então, se você curtiu esse vídeo, compartilha, dá um joinha aqui embaixo, porque é muito bom pra gente, ajuda bastante a divulgar o vídeo e manda esse vídeo para quem você quer espalhar essa mensagem também. E se você quer saber mais coisas de Senhor dos Anéis, talvez se você tem sugestões de vídeos sobre Senhor dos Anéis. Se você, quando viu o filme, encontrou outras lições que a gente não falou aqui... Isso, coloca aqui embaixo. Quem sabe a gente não faz um episódio aí baseado na sua ideia. Isso se aí. você quiser escrever o roteiro também, tem espaço nos nomezinhos que aparecem. Tem espaço naquela listinha, pode aumentar aquela listinha que aparece no final do vídeo, tá, gente? Isso aí, a galera da gente. técnica tá toda ali atrás, inclusive, com cara de cansado. Então, se você gosta de filmar, editar vídeo também, tamo aí. Chega mais. Mas é isso, gente. Muito bom falar desse filme, muito bom todas essas lições, que você guarde elas no seu coração. Volta pra rever o filme, mesmo que você já tenha visto, que você vai ter uma percepção completamente diferente. E se você nunca viu, vale a pena insistir. E ler os livros também. Os livros Isso aí, são bons. também é muito bom. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Expus vocês, galera da técnica. Caramba, já faz 2 horas que a gente tá esperando. Eu tô tentando ligar pra ele, mas ele não tá atendendo. Não adianta não, já mandei um monte de mensagem e ele nem visualizou ainda. Caraca, eu já tô aqui toda pronta e o Felipe não aparece. Que falta de respeito. Um mago nunca está atrasado, flor do bolseiro. Deixa eu passar aí. Você não vai passar! Vamos gravar.